Muito boa noite a todos e todas, meus amigos e minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma segunda-feira nos reunimos para o estudo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos começar a terceira parte do livro, né? Uma vez que a gente já passou aí pela Gênese, estudamos a formação dos planetas, né? A formação dos astros, aprendemos sobre as nebulosas, aprendemos sobre os berçários dos astros, né? Compreendemos a questão mineral, a questão orgânica também da Terra, aprendemos sobre o desenvolvimento mineral da Terra, a sua maturidade, depois a chegada dos seres orgânicos, né? Vegetação, depois os animais, e depois a chegada dos seres humanos, nós, espíritos inteligentes, chegamos para habitar o planeta. Depois, né, de estudar esse desenvolvimento, nós passamos a estudar os milagres. Foi um estudo muito bonito também, em que a gente estudou o perispírito, a questão dos fluidos, né? E aí Kardec pega, então, o espírito mais evoluído que já passou por aqui, que é Jesus Cristo, e demonstra, de forma técnica, que os milagres, que nós chamamos de milagres, são, na verdade, independente do nome que se dê, são, na verdade, o exercício das faculdades naturais, né? Que vêm das leis naturais. Então, Jesus, nós estudamos, por ter um desenvolvimento intelectual e moral muito superior ao nosso, conseguiu realizar prodígios, né? Que é o termo que Kardec diz, né? Conseguiu produzir maravilhas, né? Vamos dizer assim, na sua passagem pela Terra. Como nós não tínhamos entendimento necessário e ainda não temos o entendimento pleno, nós dizemos e dizíamos que ele teria realizado milagres. Mas nessa parte do livro nós aprendemos que as leis naturais não admitem exceções. As leis naturais são perfeitas. São perfeitas porque são criação divina. Não é igual às leis nossas, né, que muda toda hora. Código Civil muda um artigo, muda o código inteiro, entra um código de processo novo, muda a Constituição, porque nós produzimos leis imperfeitas. Deus não. Deus, por ser perfeito, o seu produto também é perfeito. Então não haveria como, né, o maior representante de Deus na Terra justamente passar por cima, né, ou não cumprir a lei divina. Por isso mesmo que os milagres realizados por Jesus, os seus prodígios, são, na verdade, as suas faculdades muito bem desenvolvidas, devido ao seu merecimento, né, devido ao seu grau de evolução. Hoje, nós vamos começar a estudar a parte do livro que se chama Predições, né? E nós vamos começar com a teoria da presciência. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês e também vou pedir para que vocês fiquem à vontade para se manifestar. Se quiserem dizer alguma coisa, basta me interromper. Como vocês já estão acostumados, né? Podem me interromper para se manifestar da maneira e quando quiserem. Essa parte do estudo é uma parte muito interessante. O livro todo é muito bonito, né? Estudar os astros, estrelas, satélites. A gente sempre dizia que, apesar de ser difícil, era muito bonito. Estudar Jesus não tem o que falar, né? Maravilhoso. Muito bonito. Mas essa parte também eu considero uma parte muito bonita do livro, porque ele vai tocar num assunto que sempre me causou estranheza, assim, que era justamente porque presciência significa saber antes do acontecimento, né? Então, a gente tem aí os profetas, né, na época lá de Jesus, chamados profetas, e temos hoje em dia ainda médiuns que dizem, olha,
vai acontecer tal coisa. E tal coisa acontece, né? Ou pelo menos chega próximo de acontecer. E aí, se a gente tenta partir de um raciocínio sem o estudo, a gente começa a pensar o seguinte: como pode alguém prever o futuro se o livre-arbítrio é uma lei natural? Então, como eu posso, se tivesse, não tenho, né, se tivesse essa mediunidade, dizer o que vai acontecer se no meio do caminho tem tantas pessoas e essas pessoas têm o poder, né, do livre-arbítrio? Então, sempre me incomodou. E ao estudar esse capítulo, eu entendi realmente como isso funciona. E eu acredito que vocês também vão entender, se é que alguém ainda, né, tem essa curiosidade minha. Então, vamos tentar entender por que isso funciona. Vamos lá, então. Nós, então, vamos começar agora o capítulo 16, no item 1. Capítulo 16, XVI, em algarismo romano, item 1, teoria da presciência. Item 1. O Kardec já começa com a pergunta que não quer calar, né? Como é possível o conhecimento do futuro? Como é possível o conhecimento do futuro? E ele continua. Compreende-se a possibilidade da previsão dos acontecimentos que devam resultar do estado presente. Então, ele diz, é possível a gente ter uma previsão do que aconteça no presente. Porém, não a dos que nenhuma relação guardem com esse estado, nem ainda menos a dos que são comumente atribuídos ao acaso. Não existem as coisas futuras, dizem. Elas ainda se encontram no nada. Como, pois, se há de saber que se darão? Então, Kardec está citando aqui aqueles filósofos que dizem, olha, só o presente existe. O passado já foi. E o futuro não existe, não foi construído ainda, já que a gente constrói o futuro. Então, se as coisas do futuro não existem, como a gente pode saber como elas vão acontecer? E ele continua. São, no entanto, em grande número, os casos de predições realizadas, donde forçosa se torna a conclusão de que ocorre aí um fenômeno para cuja explicação falta a chave, porquanto não há efeito sem causa. Então, Kardec fala, olha, é inegável que de várias vezes, né, em vários números, acontecem predições. A pessoa diz uma coisa e essa coisa acontece no futuro. E aí Kardec é um cientista, né? Ele vai falar, se isso acontece, se essas predições acontecem, se algumas pessoas afirmam que vai acontecer no futuro e essas coisas acontecem, há de se ter uma causa. Então ele fala, isso acontece. Então, tem que ter uma causa, tem que ter uma chave para isso. Porque todo acontecimento tem uma causa. Então, Kardec vai partir daí. E ele continua. É essa causa que vamos tentar descobrir. E é ainda o Espiritismo, já de si mesmo, a chave de tais mistérios, que nola fornecerá, mostrando-nos, ao demais, que o próprio fato das predições não se produz com exclusão das leis naturais. Então, Kardec faz um resuminho do que ele vai trabalhar. Então, ele fala, você sabe qual que é a chave para entender por que acontecem as predições? Essa chave é o Espiritismo. E ele continua. E é o próprio Espiritismo que vai provar para nós que essas predições não excluem a lei natural, ou seja, não são sobrenaturais, são naturais também. Né? Como a gente falou aqui sobre os milagres de Jesus, quando Jesus está fora do templo e sabe o que está acontecendo lá dentro. Não é uma exclusão da lei natural, não é algo sobrenatural,
É Jesus se valendo da dupla vista, da expansão do perispírito. Aqui é a mesma coisa. Ele fala, se pessoas conseguem predizer, saber o que vai acontecer no futuro, isso tem uma explicação natural, porque o sobrenatural não existe. Muito bem. Tomemos para comparação um exemplo nas coisas usuais. Ele nos ajudará a compreender o princípio que teremos que desenvolver. Então, aqui Kardec já deixa claro que é difícil de entender esse princípio que ele vai esmiuçar. Então, o que ele faz? Ele fala, vou pegar um exemplo de coisas usuais, coisas comuns. E a partir desse exemplo que ele vai explicar para nós aqui no item 2, ele vai desenvolver a sua ideia. Então, Kardec vai trazer um exemplo para que a gente consiga entender. Ó, item 2. Suponhamos, né, vamos imaginar, um homem colocado no cume de uma alta montanha, lá no alto da montanha, lá no pico dela, a observar a vasta extensão da planície em derredor. Então, vamos todo mundo fazer um exercício de imaginação. Vamos imaginar um homem lá no topo da montanha, olhando para baixo e vendo um caminho na planície, né? Imagine um caminho, um trajeto. Ele está olhando para aquilo ali, aquele trajeto todo. E Kardec diz, nessa situação, o espaço de uma légua é uma unidade de medida de espaço. Nessa situação, o espaço de uma légua pouco será para ele, que poderá facilmente apanhar de um golpe de vista todos os acidentes do terreno, de um extremo a outro da estrada, que lhe esteja diante dos olhos. Então, o que Kardec está falando? Se você estiver lá no alto da montanha e ver um caminho, para você ver o começo da estrada e o fim da estrada, basta você mexer o olho. Você está lá no alto, está de longe. É igual quando a gente vai num prédio muito alto, a gente olha lá embaixo, vê a rua. Para você ver as duas esquinas, uma mexidinha de cabeça, você já consegue ver as duas pontas, não é isso? Porque nós estamos lá no alto. Então, essa visão de quem está lá em cima, consegue ver na estrada, ali tem um buraco, aqui tem uma lombada, ali tem um copo caído no chão, quem está lá em cima. Então, essa é uma das visões. Daí, depois, Kardec continua. O viajor é o viajante, que pela primeira vez percorra essa estrada, sabe que, caminhando, chegará ao fim dela. Constitui uma simples previsão da consequência que terá a sua marcha. Então, agora a gente vai partir de outra visão. Imagine essa mesma estrada que o homem que está lá em cima da montanha está vendo inteira, uma pessoa que está indo a pé, ou que está indo de carro. Ela sabe que andando naquela estrada, ela vai chegar no fim. Mas ela não consegue saber o que espera por ela lá na frente. Ela está na estrada. Então, a visão dela é até onde o olho alcança ali. Ela está vendo aquele trajeto. Agora, depois da curva, ela já não consegue enxergar. Mas aquele que está lá no alto da montanha consegue ver ao mesmo tempo, no mesmo jogo de visão, vários pontos da estrada, porque está lá no alto. Então, Kardec está falando que o viajante que está indo, vamos imaginar que ele está indo de carro pela estrada, ele só consegue ver o que está um pouquinho para frente dele. Ele não consegue saber tudo o que está acontecendo. E aí Kardec continua. Entretanto, os acidentes do terreno, as subidas e descidas, os cursos d'água que terá que transpor, os bosques que haja de atravessar, os precipícios que poderá cair, as casas hospitaleiras onde lhe será possível repousar, os ladrões que o espreitam para roubá-lo, tudo isso depende da sua pessoa. É para ele o desconhecido, o futuro, porque a sua vista não vai além da pequena área que o cerca. Então, imaginem, pessoa lá no alto da montanha, está vendo o trajeto inteirinho,
E lá de cima ela consegue ver, ó, ali tem um buraco, ali tem um reguinho d'água, ali na frente tem um precipício, ali, porque ela está lá no alto, ela está tendo aquela visão aérea, né? Agora, quem está a pé na estrada ou de carro, você consegue ver onde a vista alcança. Você não sabe que lá na frente tem um rego d'água, você não sabe que lá na frente tem um buraco, porque sua vista não alcança ali, né? Então, ao mesmo tempo, aquele que está lá no alto consegue ver onde o viajante está e onde tem uma cachoeira, para ele é presente. Ele está vendo os dois ao mesmo tempo, que a vista dele alcança isso. O que está andando na estrada e não consegue ver a cachoeira para ele é o quê? É o futuro. Porque ele andando naquela estrada, uma hora vai ver a cachoeira. O que está lá no alto já vê a cachoeira de uma vez. Né? E aí, por isso que Kardec continua dizendo o seguinte: quanto à duração média, pelo tempo que gasta em perlustrar, ou seja, percorrer com o olhar o caminho. Tira-lhe os pontos de referência e a duração desaparecerá. Para o homem que está em cima da montanha e que o acompanha com o olhar, tudo aquilo está presente. Então foi o que eu acabei de dizer, né? Aquele que está lá no alto e está vendo, está tendo a visão aérea, né? Quem já viajou de avião aí, já olhou lá embaixo, consegue ver consegue ver uma avenida inteira, numa visão só. Toda aquela avenida é um presente. Você consegue ver ela inteirinha. Quem está dentro do carro não sabe o que tem depois de semáforo, porque a vista não alcança. Então, a gente já começa a entender aonde Kardec está querendo chegar com essas explicações. Depois ele continua dizendo o seguinte: suponhamos que esse homem desce do seu ponto de observação, ou seja, lá de cima do montanha, e indo ao encontro do viajante, lhe diz: em tal momento, encontrarás tal coisa, serás atacado e socorrido. Ou seja, estará predizendo o futuro. Mas o futuro para o viajante, mas o futuro para o viajante, não para ele, autor da visão, pois que para ele esse futuro é presente. Então vamos continuar nesse exercício. Lá de cima da montanha, ele olha e vê o viajante lá vindo, caminhando. Aí ele olha um pouco para o lado e fala: nossa, ali tem um cara escondido que vai atacar o viajante. No momento que ele consegue ver com o mesmo golpe de vista, tanto o viajante quanto o ladrão mais para frente, é presente para quem está olhando. Ele está olhando, ele está aqui, ele está andando e vai topar com o ladrão. Aí ele desce da montanha e fala para o viajante: você está andando, a hora que chegar lá na frente, tem um ladrão. O que o homem que estava lá em cima e desceu fez? Previu o futuro do viajante. Conseguiu dizer para ele o que vai acontecer na vida dele. Porque quando ele estava lá em cima, ele conseguiu ver aquilo. Vocês conseguiram entender? Ou tá meio nebuloso ainda? Podem se manifestar aí. Todos quietinhos? Então, olha isso. Imagina a gente passando de helicóptero em cima dessa avenida aqui. A Gisele entendeu. Imagina a gente passando de helicóptero e olhando essa avenida aqui. Olha o movimento que está. Agora, a gente consegue ver o comecinho da avenida e o final dela ao mesmo tempo. Então, a gente consegue saber onde é que começa a curva, aonde que tem uma bifurcação, a hora que passa perto da grama, a hora que passa perto de uma piscina, né? Tem um lugar ali que tem uma piscina, né? Aonde que, se a pessoa estiver dirigindo, vai ver um carro mais para frente. A gente consegue ver o que acontece. Agora, imaginem a gente com essa visão aqui, ó. Que é a pessoa que está dirigindo na avenida.
que ela vê na frente dela? Ela vê um pedaço da avenida. Agora, ela não sabe que lá na frente tem uma curva, que lá na frente tem uma bifurcação, que ela vai ter que decidir que lado que ela vai entrar, que ela vai passar perto de um jardim. Ela não consegue ver. Mas quem está lá no alto, você já consegue falar tudo. Ó, lá na frente você pode virar para a direita ou para a esquerda. Se você virar para a esquerda, você vai sentido não sei o quê. Se você virar para a direita, vai ter uma curva. É esse o exemplo genial que Kardec traz para a gente conseguir entender por que existem predições. Por que um espírito elevado pode dizer: olha, você vai ter umas decisões difíceis para tomar aí. Ele não está adivinhando o futuro. Ele está vendo, e com conhecimento e com amplitude de visão, ele está vendo o que vai acontecer. Eu gosto muito de um outro exemplo, que é da toalha. Se eu molho uma toalha e coloco na sombra, molho o outro e estico no sol, qual que vai secar primeiro? A que está no sol esticada. Eu não estou prevendo o futuro. Eu estou usando os meus conhecimentos para entender o que vai acontecer. Então, essas predições, essas previsões do futuro, na verdade, são isso que Kardec explicou. São espíritos que têm uma ampla capacidade de enxergar a vida e eles conseguem entender o que está acontecendo. Entendendo o que está acontecendo e com essa visão ampla, eles conseguem vir para nós, que somos esse aqui, ó, nós somos esse aqui, ó. Tá lá dirigindo o carro, passando nos buracos da vida, com as dificuldades, e nossa visão está muito reduzida. Então, às vezes, a gente ouve, né, nas comunicações, olha, sua vida está atribulada agora, mas ali na frente vai ter uma calmaria. Aguenta, lá na frente tem uma calmaria. Né? E a gente pensa que calmaria, cara. A vida está um caos. Porque nossa visão é muito pequena. Nós não temos a visão ampla para entender que hora que começam as curvas e as bifurcações e as lombadas da vida. Então, quando um espírito, ou até uma pessoa encarnada, né, que num desdobramento consegue ter essa amplitude, ela traz essas informações, ela consegue ver de uma forma mais ampla. Né? Uma vez eu escutei também um exemplo bom. Pode falar, Ana. Deixa eu só dar o exemplo, Ana, que eu vou até te citar no meu exemplo aí. Que alguém me deu um exemplo bom que falou de professoras, e a Ana é professora, ela vai ou confirmar ou vai me desmentir ao vivo aqui. Que é quando a professora observa o aluno. Olha, esse menino vai dar trabalho. Ela não está prevendo o futuro. Ela, com a experiência dela, está vendo que aquele comportamento não tem muito futuro, né? Ou que vai levar ele para algum lugar que não está de acordo aí, né, com o caminho mais correto. Ana, pode me desmentir ou confirmar aí, fica à vontade. Ah, eu não vou desmentir, não, eu concordo plenamente. E às vezes também ao contrário, né? A gente observa, vê a inteligência, a capacidade, fala, esse menino vai longe, né? Esse vai galgar patamares que a gente nem sabe, né? Mas sabe o que é, mas sabe que vai longe. E eu tive muitos alunos assim, que hoje brilham, né? Então, eu tenho alunos que hoje são médicos, inclusive médicos meus. Outro dia mesmo eu fui fazer um eco transtorácico com um ex-aluno meu. Hoje ele é um médico, ele é especializado, né? Em essas questões do coração, cardiologista, e é um cardiologista famoso aqui em Franca. O outro é urologista, e a outra é fisioterapeuta, a outra é dentista, e eu trato com eles.
porque confio, eu sei quem são eles. Né? Então, eu vou assim, confiante, porque lá atrás eu observei, conforme você disse, né? E nós também podemos citar o exemplo do serviço de meteorologia, né? Eles conseguem prever, através de aparelhos, de análise de satélites, né? De informações de satélites, que vem um furacão, vem uma tempestade, enquanto nós aqui, ó, a olho nu, nem sabemos, nem sonhamos que daqui 15 dias vai ocorrer um temporal, né? E eles conseguem prever. Então, é isso aí. Depende do conhecimento, né? E da visão de futuro que a pessoa tenha, né? Que o espírito tem. E o espírito mais elevado, ele tem uma melhor visão de futuro do que um espírito imperfeito, né? Além do que, você estando no alto da montanha, você sabe que o tempo é eterno e o espaço é infinito. E nós aqui, ó, é igual você falou, a estrada termina ali na curva, porque eu não estou vendo o que está adiante, né? Então, foram ótimos esses exemplos aí que você deu. Está muito bom. É isso mesmo. E esse também da meteorologia também é excelente, né? Porque hoje a gente consegue, vai viajar, né? Daqui um mês, né? Será que vai dar praia? Espera aí que a gente já olha. O meteorologista não está prevendo o futuro. Ele está, através de técnicas, entendendo o deslocamento, né? Da massa de ar quente, da massa de mar frio, de água, massa de ar frio e tal. E aí ele consegue concluir. Falou, ó, vai ter uma pancada de chuva. Inclusive, vai falar até o horário, né? 4 horas vai cair um pé d'água. Né? Tudo através do conhecimento. Então, vejam, como Kardec deixou claro desde o início da sua escrita aqui, que não é nada sobrenatural. É isso, ele bate muito o livro todo, né, especialmente na parte dos milagres, e agora nas predições, e é muito importante que a gente tenha isso claro, o sobrenatural não existe. O sobrenatural é o mesmo que você contestar Deus, você contestar uma lei natural. O que acontece é que o ser humano não sabe muita coisa, né, para não falar que não sabe nada, e se acha demais e entende que aquilo que está fora do conhecimento dele só pode ser sobrenatural. Não. O que acontece é que nós não dominamos, não conhecemos toda a natureza. E um bom exemplo disso são os remédios. Né? A pessoa está doente, descobriu que não sei o que tem lá na castanha cura não sei o quê. Essa castanha já existe há não sei quantos milhões de anos. Nós não descobrimos. Agora nós descobrimos. Então, né? Então, somos nós que não temos o conhecimento. Né? Mas a natureza, ela é imutável. Então, o sobrenatural não existe. Muito bem. Vamos agora para o item 3. Se agora sairmos do âmbito das coisas puramente materiais e entrarmos pelo pensamento no domínio da vida espiritual, veremos o mesmo fenômeno produzir-se em maior escala. Então, Kardec falou, já entendemos o exemplo do cara da montanha e do cara que está lá na estrada. Vamos sair agora do mundo material e imaginar isso no mundo espiritual. Então, vamos lá. E aí ele continua. Os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. Então, aquele que está tendo a visão ampla são os espíritos desmaterializados. Espírito desmaterializado é espírito evoluído. É o espírito que não está preso na matéria. Então, os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. O espaço e a duração não existem para eles. Olha aqui que a Ana falou, de espaço e duração.
Porque, como a gente falou, para quem está olhando lá de cima, aqui, ó, quem está com essa imagem na vista, as curvas estão presentes, não está no futuro a curva. Eu consigo ver aqui uma curva no começo e uma curva no final ao mesmo tempo. Mas para quem está na labuta do dia a dia, né, quem está lá dirigindo o carro, a curva é futuro, porque ela ainda vai chegar para mim. Mas quem está vendo lá de cima, a curva não é futuro. Então, por isso que se fala que para eles essa duração de espaço não existe, porque a visão é ampla. E ele continua. Mas a extensão e a penetração da vista são proporcionais à depuração deles e à elevação que alcançaram na hierarquia espiritual. Então, o que ele está falando para nós? Está falando assim, ó, quanto mais puro o espírito, mais a visão abre, mais ampla é essa visão, né, e mais penetrante, ou seja, ele consegue enxergar mais a fundo o que está acontecendo. Daí a gente entender que existem graus, né? A gente entende que tem esses graus de evolução, e que então tem alguns que têm uma visão mais ampla e alguns que têm uma visão mais restrita. Fica à vontade, Ana, pode falar. Eu estou vendo, até eu falei sexta-feira no grupo, eu estou vendo uma série da Netflix, agora na Semana Santa, chama The Chosen, Os Escolhidos. E eu sugiro a vocês que vejam, porque é um espetáculo. Mostra um Jesus humano, sem perder a humanidade, sem perder a ternura, a doçura, a suavidade, e mostra a visão, né, dele com relação a todos os fatos que ocorreram durante o ministério dele aqui na Terra. Então, vejam, porque é fantástico, é um Jesus diferente de todos os que eu já vi pintarem nas telinhas. Muito bom mesmo. Inclusive, faz um jogo entre o Velho e o Novo Testamento. Mostra, tá? É muito interessante mesmo. Os diálogos dele com Nicodemos, né? O sofrimento de Nicodemos por não poder acompanhá-lo. Não, vejam que vocês vão gostar, eu tenho certeza. É muito bonito. Parece que são 24 episódios só. Mas é lindo. Eu estou assim, ó, encantada. E ele ensinando as crianças. Isso nunca foi mostrado, pelo menos em filme que eu tenha visto. Nunca foi mostrado o diálogo dele com as crianças, ele ensinando as crianças a orar. Não, é lindo demais. Muito lindo. As bodas de Caná, que casamento lindo, que festa bonita, decorada, maravilhosa. A hora em que ele transforma a água em vinho a pedido de Maria. Não, é fantástico. Vejam. Tá aí a dica da Ana. Muito bem. Vamos ver sim, Ana. Com certeza esse Jesus humano aí aproxima um pouquinho mais da gente, né? Nossa, é um Jesus que faz alongamento, é um Jesus que limpa os dentes, é um Jesus que lava os pés, é um Jesus que não vivia às expensas dos outros, ele fazia sua própria comida. Não, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Tá certo, tá a dica da Ana aí para nós, eu já anotei aqui. Bom, então Kardec está falando para nós que vai depender da depuração, porque depuração é mais puro, né? É tornar-se mais puro. Então, a depender da depuração do espírito, maior a amplitude dessa visão que a gente está trabalhando e a sua penetração também. E aí Kardec continua. Com relação aos espíritos inferiores, aqueles são quais homens munidos de possantes telescópios, ao lado de outros que apenas dispõem dos olhos, né?
Então, o espírito, né, mesmo que ele for inferior, ele vai ter também uma visão mais ampla. Por quê? Porque ele está desencarnado, né? Ele não está igual a gente está preso na carne, né? Então, a gente que está preso na carne aqui, a gente que está vivo, nós estamos bem resumidos na questão da materialização, né? Tanto é que muitos espíritos, quando desencarnam, né, se comunicam, falam assim, tô livre, porque já não tem esse corpo pesado que nós temos. Então, mesmo que o espírito seja inferior, ele vai ter essa amplitude de visão, como se ele estivesse usando um telescópio. Mas é claro que a visão dele nem se aproxima de uma visão de um espírito superior, né? Por isso que ele diz, ó, nos espíritos inferiores, a visão é circunscrita, não só porque dificilmente podem afastar-se do globo a que se acham presos, como também porque a grosseria de seus perispíritos lhes vela as coisas distantes, do mesmo modo que um nevoeiro as oculta aos olhos do corpo, né? Os espíritos inferiores, onde que eles estão? Eles estão presos aqui, eles estão querendo acompanhar o bebum, o violento, ou seja, eles estão muito arraigados, né? E estão limitados também na visão. E isso impede que eles tenham essa visão ampla e profunda que os espíritos desmaterializados têm, né? Bom, e aí Kardec continua dizendo o seguinte: bem se compreende, pois, que de conformidade com o grau de sua perfeição, possa um espírito abarcar um período de alguns anos, de alguns séculos, mesmo de muitos milhares de anos. Porquanto, o que é um século em face do infinito? Vejam que bonito, né? Isso aí vai depender, se a gente imaginar, de que andar do prédio que a gente está olhando. Se você está do primeiro, você consegue ver ali metade do quarteirão. Se você está no segundo, você consegue ver um pouquinho mais. Mas quem está lá no arranha-céu consegue ver a cidade inteira. E aí você está vendo aqui a sua calçada e a igreja lá no centro da cidade, tudo para você é presente. O espírito, quanto mais evoluído, mais ele consegue abarcar. Então, seja aí um ano, um século, um milhar de anos, porque o que é um século diante do infinito? Não é nada. Não dá nem para falar que é um grão de areia, porque acho que é uma lasca de um grão de areia, né? É muito pouco. A gente acha que é muito porque nós estamos aqui resumidos na visão pequena, né? Na visão restrita. Mas diante do infinito, um século. Se para a Terra, que não é infinita, um século já não é nada, né? Igual a gente estudou na Gênesis, o que é um século no globo terrestre? Não é nada. Passar por tantas transformações, né? Outro dia até minha filha perguntou para minha esposa: ô mãe, quantos anos tem uma montanha? Aí minha mulher falou: pergunta para o seu pai lá, que ele estudou lá na Gênesis. E eu não soube responder. Eu falei: filha, mas é velha, viu? Olha, você pode ter certeza que é muito velho. Então, um século não é nada. Você vai responder para ela? Desculpa de Né? eu intrometer sem Não, levantar a mão. vai lá que eu vou Você vai até anotar. responder para ela que as montanhas, geologicamente falando, elas são recentes, porque elas datam da era terciária, certo? Então, essas grandes cadeias montanhosas, né? Porque foi quando ocorreram os grandes dobramentos modernos. Mas elas têm bilhões de anos, né? As recentes têm milhões de anos. Mas, por exemplo, o Himalaia ele está crescendo até hoje, porque a placa está empurrando, certo? Aqueles sedimentos. E à medida que a placa tectônica vai empurrando aqueles sedimentos ali, eles vão se dobrando e a montanha vai se elevando. Então, existem ainda na Terra montanhas que estão em formação ainda. É muito interessante, né? E eu não vou explicar isso para minha filha,
porque ela te ouviu. Ela está com a minha esposa ali na sala. Ah, é? É. Mas depois você explica melhor, né, Aninha? Para ela, linda. Gracinha. Pois você explica com uma linguagem assim mais própria para criança, para ela. E vou usar uma folha de sulfite, igual você me ensinou. Isso. Bom, então, o que seria um século diante do infinito? Nada. Não é nada, né? Como a Ana disse aí, por exemplo, uma montanha, milhares de anos. Né? Então, se nem para o planeta Terra, para a formação do planeta Terra, um século é muita coisa, o que dirá para o infinito. E aí Kardec continuou dizendo o seguinte: diante dele, os acontecimentos não se desenrolam sucessivamente como os incidentes da estrada diante do viajor, né? Ou seja, diante do viajante. Ele vê simultaneamente o começo e o fim do período. Todos os eventos que nesse período constituem o futuro para o homem da Terra são o presente para ele, que poderia então vir dizer-nos com certeza: tal coisa acontecerá em tal época. Porque essa coisa ele a vê como o homem da montanha vê o que espera o viajante no curso da viagem. Então, é aquilo, se a gente está sobrevoando um lugar e a gente vê que vem vindo chuva, a gente fala para o cara que está na estrada: daqui a uma meia hora vai cair chuva no você aí. E cai, porque nós estamos vendo a chuva lá na frente, as nuvens, e ao mesmo tempo aqui. Então, quando um espírito evoluído, né, depurado, olha, ele pode falar: olha, vai acontecer tal coisa com você. Ele não está prevendo o futuro. É porque, para ele, essa medida de tempo não existe. Não existe. É como lá o cara que está lá em cima consegue ver. Imagina alguém está lá no 10º andar, ele olha, vem uma pessoa correndo. Está vendo lá na frente. Ele olha e vem outro. Aí ele fala para um deles: você vai trombar com um cara de camisa bege daqui a pouco. Aí, pum, tromba com o cara. Porque ele está vendo os dois correndo. Né? Então, para quem está lá em cima, aquilo é um presente. Aquilo é tudo junto. Bom, e aí ele continua dizendo: se assim não procede, né, ou seja, se um espírito evoluído não vai lá e fala o que vai acontecer no futuro, é porque poderia ser prejudicial ao homem o conhecimento do futuro. Conhecimento que lhe pearia, ou seja, que lhe prenderia, que lhe amarraria o livre-arbítrio. Paralisá-lo-ia no trabalho que lhe cumpre executar a bem do seu progresso. É lógico que a gente para raciocinar. Um espírito depurado, um espírito evoluído, ele quer o quê? Em relação a nós, vamos imaginar cada um de nós aqui particularmente. Ele quer o nosso bem. Pô, mas se ele quer meu bem, por que ele já não me avisou que eu ia bater o carro semana que vem? Eu nem saía de casa. Ou por que ele não falou que eu ia ter, que minha mulher perderia um filho? A gente até evitaria esse filho. Se eles não dizem, é porque faz parte da nossa trajetória e a gente tem que passar por aquilo. Porque imagina se alguém falasse assim: olha, daqui a 10 anos, sua mulher vai engravidar e vai perder o filho. Falar: então já vamos evitar agora para não passar por esse sofrimento. Mas aquela gravidez que não chegaria ao fim é importantíssima para o nenê que reencarna por um tempinho, para os pais, para a família. Então, o Espírito não nos diz o que acontecerá justamente para não nos deixar paralisados, para continuar a nossa vida e errar e acertar, porque é isso que faz com que a gente evolua. Fica à vontade, Ana, pode falar. Isso que você disse aí é justamente a polaridade entre livre-arbítrio e determinismo, né? Mas não determinismo assim, que foi determinado por Deus, não. É aquilo que a gente vai ter que passar. Né? Esse tipo de determinismo aí.
Vai ter que passar aquilo. É o mesmo que falar, ó, você não passa ali tal dia assim, assim, não, porque vai cair uma telha em cima da sua cabeça. Né? Mas está determinado para ele morrer de uma telhada na cabeça. Ele vai passar por ali justamente quando a telha vai cair lá de cima. Quem explica isso muito bem, essa questão do determinismo do livre-arbítrio, é o Cosme Marx. Cosme Marx? É. Exatamente. Imagina se alguém falasse assim para você, Ana. Ó, segunda-feira de manhã vai cair uma telha na sua cabeça. Mas você não sai de casa, mas nem a reza brava. Mas é justamente isso. O que nos é possível conhecer, às vezes acontece, né? Da gente saber. O que não é possível, porque senão a gente quebra a lei divina do livre-arbítrio, né? Da causa e efeito. Imagina, se eu soubesse todas as consequências da minha vida, aí é fácil decidir, né? O que você vai fazer, se você vai casar, se você não vai casar, se você vai estudar. É fácil, se você soubesse a resposta. Né? E aí não tem mérito, enfim. Então é justamente isso. Então, por isso que ele diz aqui, ó, que esse conhecimento, ele amarraria o livre-arbítrio, né? E paralisaria o trabalho, que é necessário para o bem do progresso. Né? É por isso que a gente não consegue saber tudo que vai acontecer no futuro. Depois, Kardec conclui dizendo o seguinte: se lhe conservarem desconhecidos o bem e o mal, com que topará, constitui para o homem uma prova. Né? Então é justamente isso, nós estamos num mundo de provas e expiações, nós temos que enfrentar aí, como a gente diz no popular, nós temos que matar um leão por dia. Tem que matar um leão por dia. Esse leão faz parte do seu desenvolvimento, do nosso desenvolvimento. Né? Se a gente é poupado de matar os nossos leões, a gente não fica forte. Como aquela criança que é poupada de todo o trabalho, na hora que ela precisa trabalhar, ela não dá conta, porque ela não foi preparada para aquilo. Depois Kardec continua dizendo o seguinte: se tal faculdade, mesmo restrita, se pode contar entre os atributos da criatura, em que grau de potencialidade não existirá no Criador que abrange o infinito? É uma pergunta filosófica de Kardec. Olha, se para nós, né, que somos criaturas limitadas, né, se a gente pode ter esse atributo, né, se um espírito, né, pensando em nós como espíritos, se um espírito pode ter um conhecimento aí de milhares de anos, imagina o conhecimento do Criador, de Deus. Porque o conhecimento dele abrange o infinito. Não abrange 1, 10, 20, 100, milhares, milhões de anos. E sim o infinito. E aí ele traz mais uma pergunta. Para o Criador, o tempo não existe. O princípio e o fim dos mundos lhe são o presente. Dentro desse panorama imenso, que é a duração da vida de um homem, de uma geração, de um povo. Né? Isso aqui é para jogar um balde de humildade na cabeça nossa aqui, com tudo, né? O que é a duração da vida de uma pessoa? Hoje aí, 90, 100 anos, diante da eternidade. Não é nada. E isso é importante para que a gente não potencialize os nossos problemas, já que eles são passageiros, a gente sabe, e para que a gente entenda também que nós temos as nossas limitações e elas são muito grandes, né? Nós somos menos que uma poeirinha. Bom, item 4. Entretanto, o homem tem de concorrer para o progresso geral, como certos acontecimentos devem resultar da sua cooperação, pode convir que, em casos especiais, ele precinta esses acontecimentos, a fim de lhes preparar o encaminhamento e de estar pronto a agir em chegando a ocasião. Então, ele está falando o seguinte: nós, seres humanos, e nós estudamos bem isso quando nós começamos o nosso estudo,
nós, lá no meio da pandemia, que nós estudamos o último capítulo desse livro, né, nós vamos voltar nele, porque a gente progride individualmente, né? Eu progrido aqui, a Maria lá, a Dona Honória lá, cada um no seu. Mas, coletivamente, a gente progride o planeta, porque à medida que a gente evolui individualmente, o planeta vai ficando melhor como um todo. Então, alguns acontecimentos, o ser humano consegue ter esse pressentimento do que vai chegar, né? Por isso que precinta esses acontecimentos para preparar o encaminhamento, né? Então, a gente tem ideias, a gente tem sensações, intuições do que vai acontecer. E aí a gente consegue se preparar, né? A gente escuta aí, né? Algumas pessoas que já têm preocupações lá na frente, né? Agora tem aí essas preocupações, a gente consegue ter a intuição do que vai acontecer, para a gente conseguir se preparar. Por isso é que Deus, às vezes, permite se levante uma ponta do véu. De vez em quando, Deus permite essa comunicação, esses pressentimentos, porque fazem parte do nosso progresso, vão auxiliar o nosso progresso. E aí ele continua, e isso aqui também é importantíssimo que a gente entenda, mas sempre com fim útil, nunca para a satisfação de vã curiosidade. Então, as predições têm sempre esse fim aqui, ó. Fim útil. Não satisfazer curiosidade. Será que o São Paulo vai ser campeão brasileiro esse ano? Fútil. Será que quem vai ganhar a Copa do Mundo? Será que não sei quem vai casar? As predições, ela tem um motivo útil. O ser humano começar a entender ou ter um pressentimento, por exemplo, de uma catástrofe, para a ciência se desenvolver, os cientistas começarem a se preocupar. Olha, como é que a gente evita um terremoto aqui? Né? Será que a gente consegue evitar que um asteroide atinja o planeta? Será que a gente consegue produzir alimento em maior escala para distribuição? É com finalidade útil que essas predições vêm. E não com finalidade de curiosidade ou uma coisa fútil. E aí ele continua. Tal missão pode, pois, ser conferida não a todos os espíritos, porquanto muitos há que do futuro não conhecem mais do que os homens. Porém, alguns espíritos bastante adiantados para desempenhá-lo. Então, é o que, quando vai permitir uma predição, todo mundo está desencarnado, vai ficar sabendo o que vai acontecer. Não. Né? Vão ser para os espíritos mais evoluídos e também aqueles que estão na capacidade de desempenhar o papel que vai auxiliar aí a humanidade. Ora, é de notar-se que as revelações dessa espécie são sempre feitas espontaneamente e jamais, ou pelo menos muito raramente, em resposta a uma pergunta direta. Né? Então, é um aspecto prático que Kardec está falando, falou, isso aí vem espontaneamente. Né? Não vamos aqui, porque quem não é espírita, e isso acontece muito, a pessoa quer ir numa sessão espírita, né, numa comunicação, quer ir lá para perguntar se vai terminar com o namorado. Isso não tem, isso não existe. Né? Não vai chegar lá para perguntar o que vai acontecer no futuro, e a pessoa vai dizer, né, ou o espírito vai saber. Né? A gente sabe que não é assim, né? Nós fazemos um trabalho sério. Né? O que acontece é que essas predições ela tem uma finalidade para a humanidade. Né? Então, a gente vê aí, Kardec mais para frente vai trazer alguns exemplos, e a gente tem alguns exemplos dos profetas, né, que traziam essas informações para que nós, seres humanos, conseguíssemos nos organizar, né, e nunca para vangloriar um ou outro, eu prevejo o futuro, me procure que eu prevejo o futuro. Não, isso não é assim que funciona, né? É sempre com uma finalidade útil,
geralmente, ou a grande maioria das vezes, como Kardec falou, de forma espontânea, né? Dificilmente vai ser por uma resposta direta. E também, se a gente fizer um raciocínio raso, a gente já entende o motivo. Espírito superior não está preocupado em satisfazer curiosidade ou fazer brincadeirinha. Então, eles não vão perder tempo com isso, porque eles trabalham muito. Né? Então, eles vão se gastar energia e tempo com as coisas que realmente importam. Né? É isso aí. Aí a gente para aqui no item 4, e aí semana que vem a gente continua, né? No item 5. Muito bem. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Pode ficar à vontade. Está todo mundo querendo saber o futuro aí, né? Eu também queria saber, né? Mas... É melhor não saber, Caio. É verdade. É verdade. A Verinha estava atenta no estudo, né, Verinha? Não vai me paralisar aqui, ué. É muito isso aí. bom, Caio, muito bom mesmo. Parabéns. Obrigado. Muito bem explicado. Esse exemplo de Kardec aí, do homem na montanha, né? Ele facilita o entendimento, porque realmente, de fato, é difícil de entender, né? Como é que para um não há tempo e para o outro há a duração do tempo, né? Mas Kardec foi muito feliz aí nessa comparação do cume da montanha e do viajante. Muito bem.